O Cristo Redentor, que foi inaugurado em 1931, é um monumento que retrata Jesus Cristo, um símbolo do cristianismo. Ele foi eleito Patrimônio Cultural da Humanidade e é uma das 7 maravilhas do mundo. Mas os direitos de uso comercial são da Arquidiocese do Rio, que recentemente vetou o uso da imagem do Cristo em um curta dirigido pelo José Padilha, que faz parte do longa do filme Rio, Eu Te Amo. É uma franquia internacional, Cities of Love, que tem a previsão de chegar aos cinemas brasileiros em setembro. Essa decisão reacendeu a polêmica sobre o uso da imagem do monumento. Aqui do meu lado está o advogado Fábio Sesnick, presidente da Comissão de Direito Autoral da OAB Rio. Fábio, qual é o direito que a Arquidiocese tem de vetar a imagem do Cristo em um filme e o que é o respeito ao direito patrimonial no Código Civil? Veja só, o direito autoral sobre a estátua do Cristo Redentor, todo direito autoral ele é originário pertencente ao criador da obra. O criador da obra foi o arquiteto que construiu a imagem do Cristo Redentor ali no Corcovado e também de um francês que, na verdade, fez o rosto e as mãos do Cristo. Segundo as informações que eu obtive, a Arquidiocese, na verdade, já em 1926, antes, portanto, da própria inauguração do Cristo, fez um documento onde os direitos originários, tanto desse arquiteto quanto do desenhista, fossem, e eles sim originários, fossem transferidos para a Arquidiocese de forma derivada. Então hoje a Arquidiocese é uma titular derivada de direito autoral que pertencia originalmente aos criadores da imagem. Então, de fato, assim, qualquer tipo de uso que você venha fazer do Cristo, do ponto de vista da exploração comercial da obra, se você quiser, por exemplo, reproduzir pequenas estátuas, quiser fazer, por exemplo, um filme sobre o Cristo, passar lá e falar sobre ele e tal, isso depende de autorização do titular originário de direitos e essa é a interpretação correta de acordo com as leis brasileiras e tudo mais. Há, no entanto, na lei de direito autoral, duas coisas que a gente chama de limitação de direito autoral. São coisas situações onde de fato você está usando um tipo de obra protegida e esses direitos são, portanto, limitados. Um que é o artigo 46, inciso 8º da Lei 9.610, que é a Lei de Direito Autoral, que fala que, na verdade, uma obra de arte plástica utilizada dentro do contexto de uma obra audiovisual, se ela não for, digamos, o objeto principal do conteúdo audiovisual, estiver usada dentro do contexto da obra, ela passa a uma limitação de direito, ou seja, então, o Cristo Redentor, sendo uma obra autoral, estando usada dentro de um produto audiovisual que não trata do Cristo, trata do Rio e tem um enredo e simplesmente o Wagner Moura, num determinado momento ali, dialoga com a estátua, necessariamente não dependeria de autorização da Arquidiocese. Está dentro das hipóteses de limitação de direito. Há uma segunda hipótese, que é o artigo 48 da mesma lei, que fala que obra de artes plásticas que esteja situada em logradouro público também sofre algum tipo de limitação de direito. Aí a dúvida se ali é um logrador público ou não, porque a Arquidiocese alega que o terreno pertence a ela e, portanto, não é público, mas foi doado com encargo para que fosse um espaço aberto à visitação pública, portanto, se assemelha a um logrador público. Então, na prática, do ponto de vista autoral, se eu fosse o advogado do José Padilha nessa situação, eu diria, use e nem peça, né? Ou seja, porque há limitações e há bastante argumento para que, claro, se algum dia entenderem que você, de alguma forma, está violando direitos, a gente tem muitos argumentos, pelo menos 2 limitações na lei autoral, que te permitem usar. Mas eles não correm o risco, por exemplo, de ter o filme, botar o filme em cartaz e o filme ser proibido, ser censurado? Qual o poder que a Arquidiocese tem de censurar um filme? Então, aí entra numa segunda questão, que é por isso que eu quis fazer essa introdução, que não tem a ver com a lei autoral. Ou seja, do ponto de vista da lei autoral, o Padilha poderia usar a imagem do Cristo. O que não tem a ver com a lei autoral e aí, na verdade, começa a ser uma discussão de ordem constitucional. Essa discussão, na verdade, passa na direito do Padilha de se expressar e o direito da Arquidiocese de proteger a fé religiosa, o direito à liberdade religiosa. E aí, o que eu vi em alguns veículos da Arquidiocese alegando é de que o uso feito pela imagem do Cristo seria, na verdade, algum tipo de uso jocoso e etc., que vilipendiaria não naquela obra autoral Cristo, porque aquilo é uma obra
protegida pelo direito autoral, mas que estaria diante de uma limitação de direito. Mas a imagem do Cristo em si, mesmo não fosse aquele Cristo protegido pelo direito autoral, mas digamos um Cristo que você própria tivesse desenhado, você estaria violando uma imagem sagrada pelo uso que ele faz. E aí, de fato, precisava conhecer o uso. Quer dizer, eu não consigo imaginar o que seria, por exemplo, um vilipêndio. Botou um chifre no Cristo, chuta a santa, coisas que, poxa, são realmente ofensivas, é um vilipêndio. Agora, se na cena, como eu ouvi dizer, o Wagner Moura simplesmente dialoga com a estátua, olha, eu estou angustiado e etc., de fato, ele não está ofendendo a religião, ele está simplesmente dialogando. Agora, precisava conhecer o uso, né? Mas, de fato, não há proteção, nesse caso, autoral, quer dizer, nesse caso eu tenho a impressão de que o Padilha poderia inserir o filme, eu acho que a produtora do filme poderia ter lançado o filme. Agora, não sei se há alguma preocupação da produtora relacionada a essa questão do vilipêndio, se de fato há algum tipo de, e eu não vi para poder afirmar, se há algum tipo de ultraje ao objeto de culto sagrado, e não exatamente a questão autoral. O Cristo já faz parte do Rio de Janeiro, então como que o Cristo é da Arquidiocese, é do Rio de Janeiro, como separar isso? É uma questão, né? Assim, de fato, a legislação autoral brasileira, ela é muito protetiva em relação ao autor e, em muitos casos, quer dizer, o autor precisa, às vezes, criar tanta coisa para ter o seu trabalho valorizado, que quando ele acerta uma, né? Imagina lá o Vinícius fazendo o tom Garota de Ipanema, né? Então, é uma música que seria talvez a música tema da cidade do Rio de Janeiro, mas que é protegida e que tem todos os seus direitos reservados aos familiares. E que vai ter, e que vai entrar em domínio público, efetivamente, a partir de 70 anos da morte do autor, que nesse caso, se imaginar que em 1930, em torno de 26, 30, essa estátua teve os direitos cedidos ao Cristo, até que o autor morresse, imagina que ela ainda está protegida por 70 anos, ou seja, ainda faltam alguns anos em que a Arquidiocese, como titular derivada, possa utilizar dos direitos da obra. Agora, de novo insisto, assim, como se trata de uma obra de arte visual, exposta dentro de um espaço nitidamente público, quando se tratar de qualquer tipo de uso que você faça do Cristo, dentro de um filme que estiver sendo feito sobre o Rio, dentro de uma série de televisão, estou colocando, na verdade, isso no contexto, algum tipo de programa jornalístico e tal, é indissociável e absolutamente permitido que se use. Por isso a gente recomenda que o Padilha use e mostre esse filme para as pessoas. Muito obrigada, Fábio, pela sua entrevista. Obrigado. E é com você, Ingrid.